questão de 2020. Adolescente de 13 anos veio para a UBS com consulta puerperal com médico de família 45 dias após o nascimento de seu primeiro filho, 13 anos, o qual encontra-se em aleitamento materno exclusivo ao seio e boa saúde geral. Em relação ao método anticoncepcional, qual a opção mais indicada? Qual o método anticoncepcional que a gente vai prescrever para o paciente de 13 anos que está no puerpério e amamentando? Gente, questão de anticoncepcional é questão que cai em absolutamente toda a prova. Na SUSE não é diferente, mas qualquer prova que vocês forem fazer vai cair a questão de anticoncepcional. E a regra é sempre a mesma. O que cai são as contraindicações. Então, vamos estudar as contraindicações principais aos anticoncepcionais. Primeiro, quando a gente fala em anticoncepcionais hormonais, o que é contraindicado a qualquer anticoncepcional hormonal? Primeiro, câncer de mama, seja ele atual ou prévio, carcinoma ou câncer hepático, adenoma hepático, cirrose desde que seja descompensada, lúpus, mas não é qualquer tipo de lúpus, não é para toda paciente com lúpus, é só para as que têm anticorpo antifosfolípide positivo, gente. Isso aqui que vocês veem como 4 e 3 é a categoria da OMS de contraindicação. 3, a gente tem um risco maior do que o benefício, está contraindicado. E 4 é um risco inaceitável, contraindicação absoluta. Para a prova, vocês não precisam saber o que é 3 e 4, não. Basta saber o que pode e o que não pode fazer, tá? Então, se for 3 e 4, a gente não pode fazer de todo jeito. Vamos primeiro ver aqui os métodos combinados. Vamos avaliar primeiro a paciente no puerpério como essa da questão, tá? Se ela estiver amamentando, ela não pode fazer antes de 6 meses, gente. Então, nenhum tipo de método combinado antes de 6 meses se estiver amamentando. Se ela não estiver amamentando, antes de 21 dias ela também não pode fazer. E se for entre 3 semanas, ou seja, mais do que 21 dias, e 6 semanas, ela só pode fazer se ela não tiver fator de risco para doenças tromboembólicas, fator de risco para trombose venosa profunda. Se ela tiver fatores de risco, ela não pode fazer também, tá? Segunda situação que cai em prova, tabagismo. Se a paciente for tabagista e tiver mais do que 35 anos, independente da quantidade de cigarros que ela fume por dia, ela não pode fazer métodos combinados. Se ela for tabagista acima de 35 anos e fumar menos do que 15 cigarros por dia, ela pode fazer um tipo de método combinado, que é o injetável, tá certo, gente? Só o injetável, só se fumar menos do que 15 cigarros por dia. Próxima situação que cai muito em prova, paciente que tem enxaqueca. Quais são as situações aqui? Se ela tem uma enxaqueca com aura, ela tem contraindicação absoluta, independente da idade, ela não pode fazer nenhum método combinado. Se ela tem enxaqueca sem aura e tem mais do que 35 anos, é contraindicação 3 para iniciar e 4 para continuar. Aline, que danado é 3 para iniciar e 4 para continuar. Sempre que a OMS fala para iniciar, ela está falando qual a contraindicação para que você comece aquele método para paciente. Quando ela fala para continuar, ela está falando que você começou aquele método para paciente e então a paciente desenvolveu aquele sintoma ou aquela doença e aí você não deve mais continuar. Vamos ver isso na próxima situação. Se ela tem enxaqueca sem aura e menos do que 35 anos, é 3 para continuar, ou seja, se ela estava usando o método e desenvolveu a enxaqueca, a gente não pode continuar. Mas para você iniciar aquele método numa paciente com menos de 35 anos com enxaqueca sem aura, você pode. Para iniciar, você pode, tá? De medicação, o que é que a gente precisa saber? Principalmente os anticonvulsivantes, gente. Na prova do ano passado da SUSE mesmo, caiu essa questão de puerpério de contraindicação e caiu outra perguntando sobre o uso da fenitoína, tá? De uma forma geral, todos esses anticonvulsivantes aqui a gente não deve usar associado ao método combinado. Então, a gente não vai usar método combinado numa paciente que já usa esses anticonvulsivantes ou a rifampicina também, antibiótico rifampicina também, tá? Diferente do injetável. O injetável combinado a gente pode fazer nessas pacientes, tá? Por quê? Porque o problema maior vai ser o oral, porque ele vai competir na via do citocromo P450, tá? Então, uma das duas medicações vai perder efeito. Como o injetável a gente não usa essa via, a gente pode sim fazer, exceto a lamotrigina. A lamotrigina nem com injetável a gente deve fazer. O que mais pode estar presente na sua prova?
Uma paciente que teve TVP, trombofilia ou AVC, seja agudo ou prévio, a gente não deve fazer. Paciente que tem 2 ou mais fatores de risco para doença cardiovascular ou então história prévia de doença cardiovascular, a gente também não deve fazer método combinado. Paciente hipertensa, gente, por que é que tem 3/4 aqui? Porque se for uma hipertensão controlada, é contraindicação 3, e se for uma hipertensão descontrolada, ou seja, PA acima de 160 por 100, a gente não deve fazer, porque aí seria contraindicação categoria 4, ou seja, paciente hipertensa, seja controlado ou não, a gente não deve fazer método combinado, tá? Infarto prévio ou doença valvar complicada também não pode fazer método combinado, e diabético pode? Até pode, gente, desde que seja um diabético com menos de 20 anos de doença e sem vasculopatia associada. Se tiver, a gente não deve fazer método combinado também. E os métodos de progesterona, aqui cai um pouco menos, gente, mas a gente tem que ter uma noção também, tá? O que é contraindicado para todos os métodos de progesterona? Se a paciente tiver uma enxaqueca com aura, a gente não pode continuar. Então, percebam que se ela tiver uma enxaqueca com aura, a gente pode iniciar o método. Mas se a gente iniciou e a paciente desenvolveu enxaqueca com aura, a gente não pode continuar, tá? E evento tromboembólico agudo. Vejam que lá nos combinados era agudo ou prévio. Aqui para progesterona é só o agudo que contraindica, tá? E em relação aos métodos de progesterona, existem mais contraindicações que são específicas para o injetável trimestral. E a gente tem que saber, porque isso aqui cai em prova, tá? História de AVC ou infarto, gente, não pode fazer injetável trimestral, pode fazer os outros métodos de progesterona, mas não o trimestral. 2 ou mais fatores de risco para doença cardiovascular, também não. Diabético acima de 20 anos ou também com lesão de órgão-alvo, não fazer. Hipertensa se for descontrolada, então percebam, se a paciente for hipertensa, controlada ou não, não pode fazer combinado. Se ela for descontrolada, a gente não pode fazer progesterona, mas se for hipertensa controlada, a gente pode fazer até o injetável trimestral, tá? Sangramento vaginal inexplicado também não deve fazer. Isso daqui que é muito importante para a questão da gente, se ela tem menos do que 6 semanas de puerpério e está amamentando, a gente não pode fazer o trimestral injetável de progesterona. Percebam que a paciente, a puérpera, ela pode sair da maternidade com qualquer método de progesterona, exceto o trimestral. O trimestral a gente só pode fazer numa puérpera se ela estiver amamentando depois de 6 semanas, tá? E lúpus com trombocitopenia a gente não pode iniciar. Se ela desenvolveu lúpus com trombocitopenia depois que já estava usando a medicação, a gente pode continuar, tá? Um detalhe aqui, gente, o AVC e o infarto a gente não pode fazer o injetável trimestral e para todos os outros métodos de progesterona, ou seja, as pílulas, o implante, o DIU de levonorgestrel, a gente não pode fazer se essa paciente tiver o infarto ou AVC já depois de iniciado o uso, ou seja, a gente não pode continuar, mas a gente pode iniciar numa paciente que já teve AVC ou infarto, tá? E em relação à progesterona oral, gente, aqui entra de novo a questão dos anticonvulsivantes e da rifampicina. A gente não deve usar os anticonvulsivantes, e aí chama a atenção da fenitoína, de novo, que gosta de cair no SUS, e nem a rifampicina, se for um método de progesterona via oral, pelo mesmo motivo, vai competir pela via do citocromo P450, tá? Então, vamos voltar para a questão. O que é que a gente tem? Uma paciente de 13 anos, uma puérpera de 13 anos, 45 dias pós-parto, em aleitamento exclusivo e ele quer saber qual a opção mais indicada para o caso. Gente, se ela está no puerpério, amamentando, a gente não pode fazer nenhum método combinado até os 6 meses. Então, para essa paciente, nenhum método combinado. Pode fazer os métodos de progesterona? Pode. A única restrição que tem é nas primeiras 6 semanas para o trimestral. Essa paciente já passou das 6 semanas, então a gente já pode fazer qualquer método de progesterona para ela. Vamos ver as opções. Letra A, amenorreia da lactação. Não, gente, a gente nunca vai marcar em questão nenhuma um método comportamental de forma isolada, gente, em nenhuma questão, mas muito menos para uma paciente de 13 anos. Aí é que a gente não marca método comportamental mesmo, tá? Letra B. Contraceptivos orais combinados? Não, ela tem contraindicação a qualquer tipo de combinado. Letra C. Anticoncepcional injetável trimestral? Gente, ela pode fazer
Pode, ela não tem contraindicação. Só teria contraindicação se fosse nas primeiras 6 semanas, mas ela pode fazer. Então, a gente deixa a letra C guardadinha. Letra D, método anticoncepcional de longa duração reversível. O que é isso daqui? São os LARCs, gente. O que são os LARCs? São os métodos de longa duração de progesterona que são reversíveis. O que é que entra aqui? Os implantes de progesterona, que vão durar ali de 3 a 4 anos, ou o DIU. O DIU vai durar ali de 5 a 10 anos, a depender se ele é de cobre, se ele é de levonorgestrel, vai variar, mas são todos métodos de longa duração. São excelentes opções para adolescentes, gente, porque a gente depende menos, tanto ele tem uma eficácia muito alta, quando a gente depende menos da assiduidade dessa paciente com o método, tá? Então, dentre essas opções que ela pode fazer, que ela não tem contraindicação, sem dúvida, a gente escolhe a letra D. Lembrando que para o anticoncepcional injetável trimestral não chega a ser uma contraindicação, mas é categoria 2 para adolescentes, porque se considera que pode ter uma interferência no ganho de massa óssea dessa paciente, o injetável trimestral. Então, antes dos 18 anos não é categoria 1, é categoria 2, ou seja, pode usar. Mas se a gente tem um método que não oferece nenhum risco e ainda tem uma eficácia melhor, uma posologia melhor para uma paciente adolescente de 13 anos, sem dúvida, a gente vai escolher um LARC, que é a letra D.